Olá, gente! Então, um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço demais a presença de cada um aqui. E a primeira coisa que eu vou falar a vocês é que fiquem comigo até o final desse podcast, que o assunto está muito interessante. Então, muitas pessoas sofrem desse tipo de problema que eu vou estar aqui hoje falando para vocês. Então, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito você ou alguém muito próximo a você. Então, como vocês sabem, o nosso podcast está de cara nova, então cada vez mais interativo, trazendo conteúdos bem atuais para vocês. Se você tiver algum também assunto que queira que a gente passe aqui no podcast, coloca nos comentários, que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. E agora, para vocês saberem o tema de hoje, peço que vocês fiquem aí e compartilhem também esse conteúdo com familiares, amigos, que eu tenho certeza que você vai estar ajudando também alguém que sofre desse tipo de problema. E o assunto de hoje é periodontite. Eu não sei se você já escutou falar ou já foi diagnosticado com esse tipo de problema, né, em algum profissional, ou já leu sobre isso e já se diagnosticou achando que sofre disso. Então, a gente vai estar aqui nesse podcast desvendando tudo sobre a periodontite. Então, o que é a periodontite tão falada, né? As consequências da periodontite, os tratamentos, né? Como se tem um sintoma que leve a você ser realmente um portador da periodontite. Então, isso tudo você vai escutar aqui no nosso podcast de hoje. Então, eu peço para que você fique aí e acompanhe a gente até o final, que o assunto tá bem interessante. Está começando o podcast Santé, dicas para uma boa saúde bucal, com a apresentação de doutora Juliana Leite e convidados. Então, gente, como eu falei para vocês, o tema de hoje é sobre periodontite. E eu vou estar aqui primeiramente mostrando a vocês o que seria a periodontite. Você já deve ter escutado esse nome, ou até mesmo você sofre da periodontite, ou já se diagnosticou como periodontite, e às vezes nem sabe o que seria de fato a periodontite. Primeiramente, a gente tem aqui nessa imagem, para vocês entenderem um pouco melhor, uma gengiva saudável, né? Então, aquela gengiva saudável é aquela gengiva onde você nota uma gengiva rosa, uma gengiva nada inchada, então aquela gengiva bem saudável, uma gengiva com esse aspecto aqui. Mas quando a gente começa a acumular placa bacteriana a nível gengival, a gente começa a sofrer de um processo que é a gengivite. Então a gengivite, ela vem antes do que seria a periodontite, que eu vou mostrar aqui para vocês o que seria a periodontite. Então assim, inicialmente o paciente, ele com a boca saudável, ao ele negligenciar a higiene, ou quando ele tem uma predisposição genética, então diversos fatores que levou esse paciente ao acúmulo da placa bacteriana. Essa placa bacteriana, uma vez na gengiva depositada, e o paciente não ter aquele hábito de frequentar sempre o dentista para fazer a remoção da placa, não ter um controle realmente de higiene bucal em casa adequado, então essa placa bacteriana, uma vez instalada, o paciente começa a sofrer o processo da gengivite. Então a gengivite seria essa imagem aqui, como vocês podem acompanhar, onde diferentemente da gengiva saudável, o paciente com gengivite ele vai ter sintomas de sangramento na gengiva, vai ter gengiva inchada, uma gengiva bem mole, onde às vezes ela é até móvel do dente, então não é aquela gengiva bem aderida ao dente, é aquela gengiva que fica mole, é uma gengiva inchada, uma gengiva sangrante. Então o primeiro passo de evolução da doença da gengiva é a gengiva de saudável para a gengivite. Então, antes da periodontite, o paciente ele já tem que ver que ele sofreu antes da gengivite. Então, a periodontite, ela sempre vem posterior à gengivite. Então, quando você estiver fazendo sua higiene bucal, sentir que quando passa o fio dental tem uma área que sangra mais, sentir que sua gengiva está vermelha, sangrante, um pouquinho inchada, já é hora de você abrir o alerta, porque provavelmente, se isso evolui para periodontite, certo? Então, o que seria a periodontite eu vou mostrar aqui para vocês logo mais.
Então aqui nessa foto vocês podem acompanhar comigo que uma gengiva inflamada, com gengivite, com constante acúmulo de placa, do tártaro, daquelas placas aderidas ao dente, que é justamente o tártaro, é quando a placa bacteriana ela começa a ficar calcificada, fica dura ao redor da gengiva e dos dentes, então isso já seria o tártaro. Então um paciente que ele está numa situação dessa, onde ele está com gengiva sangrante, inflamada, inchada, presença de tártaro, de placa bacteriana, e ele não cuida, ela evolui para a periodontite. Então, o que seria a periodontite? A periodontite é quando a situação da placa bacteriana ela vai além do nível gengival. Ela começa a atingir a parte óssea. Então, uma vez a placa bacteriana inserida na gengiva e a gente não tratando na fase de gengivite, ela evolui para a periodontite, onde a bactéria ela começa a invadir a região do osso, a região que sustenta o dente. Então, ali, uma vez instalada a periodontite na área óssea, ela começa a causar reabsorções de osso, onde pode levar a dentes ficarem amolecidos, onde pode levar a essa situação aqui de retração gengival, ou seja, sua gengiva sobe, né, naquela situação. Então, o paciente num estágio onde a placa bacteriana ela evolui do nível gengival para o nível ósseo, é quando o paciente se encontra com a periodontite. E uma vez a periodontite instalada, não se tem mais cura. Então, se tem o controle da doença. Qual é o controle da doença? É que ela não evolua. Então, a evolução eu vou mostrar logo mais para vocês. Então, aqui nessa figura, vocês podem estar acompanhando comigo tudo isso que eu falei para vocês até a gente chegar na evolução de uma vez não tratado essa periodontite, o que pode causar na nossa dentição. Então, aqui como vocês veem, a gente tem uma evolução de uma gengiva saudável, onde essa gengiva é livre de placa bacteriana. A partir do momento que a gente começa a negligenciar a higiene bucal, as vindas do dentista, né, começar a ter formação de placa bacteriana e a gente está negligente a retirada dessa placa, começa a ser passado da gengiva saudável para uma gengiva inflamada, onde é caracterizado como a doença gengivite. Então, uma vez o paciente com a gengivite, que é os primeiros sinais que seriam sangramento, inchaço, vermelhidão. Então, uma vez na gengivite e o paciente ainda continua negligenciando essa situação e não procurando se tratar nessa condição, principalmente do controle preventivo e de higiene bucal, como as visitas ao dentista, uma vez passado da evolução da gengivite, o paciente entra no processo de periodontite, que é quando a bactéria invade da gengiva para a região do osso. Então, uma vez na região óssea, que é onde sustenta a raiz do dente, onde faz a fixação do dente, a bactéria, quando invade esse osso, o dente pode ter a perda dentária. Tá? Então, o processo de evolução da gengivite seria a periodontite e o processo de evolução da periodontite seria a consequente perda dentária, amolecimento dos dentes, fazendo com que o paciente comece a ter dificuldade de higiene pela falta do dente, pode, às vezes, em situações mais avançadas, levar à perda total de todos os dentes, não de um só. Então, assim, é um processo que realmente precisa estar atento nos primeiros sinais e sintomas. Porque um paciente, uma vez chegado na fase de periodontite avançada, que é quando ele com periodontite, que invadiu o osso, mesmo assim ainda continuou negligenciando, e ele começa a fazer parte de um avanço da periodontite, às vezes vai ser irreversível. Então, a periodontite, a gente vai estar falando logo mais dos tratamentos que se tem na periodontite para que você saiba e você comece a agir rapidinho caso você se identificou com algum sinal ou sintoma que eu falei, ou se você já tivesse diagnosticado pelo seu dentista,
como gengivite, como a periodontite no estágio inicial. Então é importante estar alerta. E para vocês saberem, aqui na Dental Santé nós temos todo esse tipo de tratamento. Então, quem cuida da periodontite é o periodontista. E aqui na Dental Santé a gente tem o periodontista aqui para fazer todo esse tipo de procedimento. Como vocês podem ver, a gente vai falar agora sobre o tratamento para periodontite. Consequentemente, a gente também vai falar aqui um pouquinho do tratamento para gengivite. Porque uma vez o paciente com a periodontite, muitas vezes o tratamento para a doença periodontite não é mais a cura da periodontite, e sim já o tratamento para as consequências que a periodontite já causou, né? Então, o que é melhor o paciente fazer é se tratar na fase da gengivite. E também, mais uma vez aqui falando, não existe cura nesses tratamentos, desses tipos de doenças gengivais, nem de gengivite, nem de periodontite. O tratamento é o controle, ou seja, é não evoluir, tá? Então é importante se tratar, e principalmente se tratar com um profissional especializado nesse tipo de problema. Não é todo cirurgião dentista que é especializado na parte vermelha da boca, que é justamente a gengiva. Então existe um profissional especializado para esse tipo de problema, que é o periodontista, como eu falei a vocês, e que temos aqui na Dental Santé, na nossa equipe, esse cuidado de ter um periodontista aqui, porque não é só ver dente, mas os dentes têm que ser inseridos num osso saudável, que é justamente o que o periodontista trata, numa gengiva bem saudável, porque senão nenhum tipo de tratamento, inclusive estético, fica bom, né? Então aqui na Dental Santé a gente tem esse cuidado da base ser boa, ou seja, de tratar muito essa parte gengival, essa parte óssea e, logicamente, finalizar com a parte dentária, né? Estética e tudo mais. Então aqui na Dental Santé temos o periodontista que faz esse tratamento de controle da doença, para que ela não evolua. Ou seja, um paciente chegando pra gente assim, com gengivite, a gente vai fazer um tratamento para ele de controle para que ele não seja um paciente com periodontite. Agora, se você já tem a periodontite, aqui a gente tem os tratamentos para a periodontite, desde o tratamento onde a gente faz a remoção das placas, do tártaro, de toda essa questão bacteriológica, a gente trata aqui, como também a gente faz aqui o tratamento das consequências que essa periodontite causou, ou seja, dos implantes, caso seja necessário, né, fazer as extrações, ou até mesmo você já tenha chegado com a perda dentária, os dentes moles aqui. Então temos esse tipo de tratamento das consequências que a periodontite causou através de prótese sobre implante, através de protocolos sobre implante. Então fazemos esse tipo de tratamento das consequências, como também fazemos o tratamento do controle da doença, para que não evolua e chegue naturalmente numa situação dessa da perda dentária. Além dessa questão do tratamento da placa bacteriana, também temos aqui na clínica, como eu falei a vocês, os tratamentos sobre os enxertos, quando seria usado esse tipo de situação. Como eu mostrei para vocês, às vezes na gengivite ocorre a perda óssea porque a bactéria invadiu aquele osso, e aí é necessário a gente, antes de fazer o implante, a gente tratar esse osso. E aí a gente trata esse osso com os enxertos ósseos, onde a gente coloca o enxerto ali local de origem animal, né? Não é enxerto que você tira de nenhuma região sua hoje em dia. Então, o enxerto local, que ele é um indutor do osso saudável ali para aquela região. Então, muitas vezes, depois de uma periodontite, que leva a perda dentária, perda óssea, o paciente, antes do implante, onde temos aqui na clínica implantodontista para fazer esse tipo de tratamento, mas antes é necessário não só colocar o implante, mas colocar o enxerto ósseo ali naquela região onde houve a perda óssea, para que forme um osso numa quantidade suficiente de altura, de largura, para que a gente coloque um implante e esse implante seja realmente saudável, seja um implante que vai durar o tempo do tratamento do implante, que é uma média de 10 a 15, 20 anos. Então é necessário antes ver essa base, que osso está sendo inserido esse implante, para que seja um osso saudável. Então a gente tem esse tipo de tratamento aqui, que é o enxerto ósseo, como também
a gente tem, falando de enxerto, o enxerto gengival. Então, como eu mostrei para vocês, às vezes na perda óssea a gente também ocorre uma retração da gengiva, ou seja, essa gengiva sobe e começa a ficar expondo raízes do dente, né? Então essa situação não fica muito estético, muito harmônico, a gente reabilitar um paciente com a estrutura de raiz aparecendo, né? Então às vezes, além do enxerto ósseo, é necessário fazer um enxerto gengival, ou seja, o enxerto do tecido mole, da área vermelha. Então a gente também tem esse tipo de procedimento aqui na clínica, para que no final você fique com uma reabilitação bem harmônica, tanto a nível da estética vermelha como da estética branca, que é a parte dentária, tá? Outra situação também muito importante, falando agora de tratamento, é importante você se tratar, se sofre desse tipo de problema, inclusive na fase da gengivite, como eu falei a vocês, porque você não se tratando, além de causar mal para você, porque você vai estar evoluindo, né? A gente sabe que tudo é só evolução com a consequência de perda dentária, né? Na pior das hipóteses que vai levar, mas é a questão de você também estar transmitindo isso para um filho, para o seu marido ou esposa que esteja aqui assistindo. Por quê? Porque, como eu falei a vocês, é bactéria. Então, bactéria ali presente na região é de fato contagioso. Então, uma vez você com bastante presença de placa bacteriana, além de estar sendo ruim para você, porque também pode causar outras consequências, além da perda dentária, consequências de saúde mesmo, que é a questão da bactéria invadir a parte do coração, então da endocardite bacteriana, pulmão, pneumonia, artrite, artrose, todas essas infecções do corpo podem ser levadas por uma periodontite. Então não é só a perda dentária que a gente está falando aqui, é outras consequências de saúde que pode levar o seu organismo também a desenvolver. Então, como é importante você se alertar na fase da gengivite para que não evolua nada de situações como essa, né? Então, falando de bactéria, essa mesma bactéria que pode causar outros problemas no seu corpo, você também pode estar transmitindo para pessoas próximas no contato, né, com as gotículas de saliva e outras situações, tá? Então, esses são alguns dos tratamentos, sintomas e tudo mais sobre a periodontite. Então, se você gostou desse podcast, faz a sua curtida, compartilha esse conteúdo com seus familiares, amigos, que eu tenho certeza que você vai estar ajudando alguma pessoa. E se foi você mesmo que realmente, né, se sentiu que sofre de algum tipo de sintoma desse, eu tenho certeza, eu espero ter ajudado a você. E logo mais estaremos aqui com um novo conteúdo. E se tiver alguma dúvida sobre esse assunto ainda que eu não tenha tirado aqui nesse podcast da gente, deixa nos comentários que a gente logo mais vai estar respondendo a você. Tchau, tchau e obrigada!